os momentos difíceis que enfrentamos, muitas das vezes o irmão ao lado não sabe do que você está passando. Talvez ele não tenha até dinheiro, se for o caso, mas muitas das vezes, e na maioria das vezes, como a oração que a irmã fez aqui nessa noite, uma oração poderosa, poderá fazer toda a diferença na vida de um ser humano, na vida daquela pessoa. E lembre-se, 2 frases que nós proferimos diariamente, e às vezes nós não nos damos conta. Primeiro, quando você cumprimenta uma pessoa, você olha ela e do fundo do seu coração você diz: que Deus te abençoe. Quando você está falando isso e você faz de coração, às vezes nós falamos, não temos noção do quanto Deus precisa que nós falamos isso a outras pessoas. Deus vos abençoe. E uma outra frase que muitas pessoas têm mencionado, e às vezes nós falamos da boca para fora e nós não nos damos conta do que nós estamos fazendo. Muitas pessoas dizem: eu estou orando por você. A pergunta é: será que nós estamos orando mesmo? Você pode observar, é comum: estou orando por você. Será que nós estamos fazendo? Ellen White menciona que se lá no céu estivermos, saberemos de pessoas que, quando nós vivemos nessa terra, orou por nós e nós sequer sabemos. Mas vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos entender aqui o que está para nos dizer. Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. Se o irmão quiser projetar o primeiro slide aí, já pode. Mas assim como estamos, uma vez mais, hoje é um dia de oração. Como de costume, vamos falar com Deus. Querido Deus, até aqui o Senhor tem nos guiado, nos abençoado e nos protegido. Neste momento, tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. E humildemente, Senhor, peço que eu fale nessa noite não inspirado por mim mesmo, mas inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E aqui, no versículo 40 em diante, diz o seguinte: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem por nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha quase 12 anos, estava à beira da morte. E indo ele, apertava a multidão. A mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com todos os médicos, todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Quando por detrás dele tocou na hora do vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que com ele estavam: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia esconder-se ou ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, dizendo: aquela mulher ali foi, naquele momento, um caso espetacular. Alguém havia tocado Jesus. A multidão apertava Jesus o tempo todo, e aquela disse: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por qual motivo ela havia tocado. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e ela será o quê?
será salva. E entrando em casa, ele ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, os que mais acompanhavam Jesus, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam-se. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se de Jesus, riam-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, pondo-os todos para fora, pegando-lhe na mão da menina, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que desse de comer. Quando nós lemos esses versículos, esses poucos versículos, nós entendemos ali todo o contexto. Era conhecido em sua época como Jesus de Nazaré. Trabalhou como carpinteiro a maior parte da sua vida adulta. Entretanto, ele foi extraordinário pela forma como viveu e pela influência que exerceu sobre a humanidade. Que palavras! Extraordinário não poderia caracterizar ninguém mais, nem reis, ditadores, cientistas, educadores ou líderes militares deu uma contribuição maior que Jesus à história deste mundo. Bilhões de pessoas passaram por este planeta, mas até hoje, quase 2000 anos da sua morte, ninguém chegou sequer perto de ocupar a posição singular que ele ocupou na história. Não faltaram a este mundo grandes homens e mulheres. A história está repleta de nomes como Salomão, Davi, a muralha, Ciro, Alexandre o Grande, César, Gengis Khan, Joana d'Arc, Napoleão Bonaparte, George Washington, Isaac Newton, e a lista segue, e a lista por aí vai. Mas ninguém se aproximou de Jesus em sua influência sobre a humanidade. Vamos nos deter um pouco no perfil deste homem. A Bíblia começa dizendo, e nós começamos lendo, que Jairo foi o chefe da sinagoga. A Bíblia diz que ele ocupava um cargo honrado na sinagoga. Muito obrigado. Mateus, em seus escritos, diz simplesmente que Jairo era o quê? Era o chefe. A sinagoga basicamente era uma assembleia de judeus. O templo de culto do judaico, a sinagoga, era governada por um grupo de anciões líderes, das quais Jairo fazia parte. E aí nós temos a imagem de Jesus, simbólica de Jesus, o pai, a mãe da menina de 12 anos, quase 12 anos, nós percebemos mais ao fundo, Pedro, Tiago e João. Simbólico, mas como se fosse Pedro, Tiago e João. Em Lucas, versículo 41, diz que aí chegou um homem, por nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava que entrasse na sua casa. Eu acredito que essa foto talvez seria a última. Tem uma outra que a menina, isso. A Bíblia menciona que ele vai até Jesus. Poderíamos dizer que era um ancião, era um príncipe, ou era um chefe da sinagoga, ou seja, Jairo era um dos principais da sinagoga. Neste momento, então, este homem poderoso vai até Jesus, frágil, impotente, inseguro e com suas limitações. Não era um super pai, tampouco detentia de poderes. Mas a Bíblia menciona no versículo 41 que era um homem religioso, era preocupado com as realidades eternas, priorizava as dimensões verticais da existência. Era um homem que sentia empatia por outras pessoas. A próxima foto agora fala de um drama familiar. Mais uma foto. Mais uma, por favor. Essa foto. E quando nós percebemos as crianças correndo ao redor, igual há pouco estava aqui, vê um garotinho com o irmãozinho no colo, eu esqueci o nome deles, mas o nome do menorzinho é um nome que eu nunca tinha ouvido falar, pela primeira vez eu ouvi. As crianças dão trabalho, muitas das vezes dão, mas a alegria que eles trazem para os pais, para os avós, supera muitas das vezes as preocupações que vêm com os pais, supera muitas das vezes, porque somos pecadores, a malcriação que em alguns casos acontece, mas eles
samarita da casa. Certo dia, um palestrante motivacional disse: criança, eles são como água. Não importa o tamanho da sua casa, eles conseguem ocupar todos os espaços da casa. E aqui vem falando desse drama familiar, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava a multidão. Era a alegria daquela casa. Quando eu fui estudar teologia em Costa Rica, na América Central, eu conheci esse homem que está ao lado. Estamos com a roupa de desbravador. E do outro lado está ele e a sua filha Peniel. Quando eu cheguei lá, Peniel já havia descansado no Senhor. E esse homem, o pai dessa jovem, se chama Luiz Molina, pastor. No período que eu estive em Costa Rica, a igreja da Unadeca, que é a igreja onde as pessoas ali estavam, frequentavam, quase 1.000 pessoas, ele era o pastor. O nome dele se chama Luiz Molina. Quando eu cheguei e inteirei do que havia acontecido, ela passou pelos problemas de saúde, foram agravando. E o pastor Luiz Molina, por ser conhecido ali na América Central, não somente em Costa Rica, como Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala, e havia pessoas, havia igreja em toda a América Central, orando pela saúde de Peniel, a filha mais nova do pastor Luiz Molina. A Bíblia diz que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que os temem e os defende. A oração que ele não fez aqui nessa noite também. Mas a gente tem que colocar nas mãos de Deus, pedir as bênçãos de Deus. Nós queremos a cura para todas as pessoas, queremos alguém que amamos, alguém próximo, um amigo. Nós pedimos a Deus, mas Ellen White diz que lá no céu, se estivermos, saberemos os porquês que durante a pandemia, por exemplo, algumas pessoas aparentemente iriam morrer, mas se salvaram, outras não. Chegou o momento na vida do pastor Luiz Molina, desse homem. Ele estava em casa, havia chegado no hospital, foi para tomar um banho, descansar um pouco, recebeu o telefonema do hospital dizendo que a filha dele, o coraçãozinho dela, de Peniel, havia parado. Eles já estavam preparados, mas é algo que ninguém quer por perto, por mais que você sofra. Ele não esperava, ele não queria que a filhinha dele nova, a mais jovem dos 3, descansasse. Alguns têm filho, eles crescem, eles morrem por causa da idade. Alguns vão tão cedo. Alguns filhos vão tão cedo que os pais nunca mais conseguem ser o mesmo, a cabeça nunca mais é a mesma. E quando o pastor Luiz Molina ficou sabendo, ele foi ao hospital rapidamente, voltou para casa novamente, chamou os 2 filhos que estavam no quarto, vieram para a sala. O pastor Molina pediu que eles ajoelhassem juntamente com ele e a esposa. E na oração ele disse, ele contou para nós, que ele agradeceu a Deus por ter dado ela como filha. Agradeceu a Deus pelo tempo que Deus permitiu que Peniel ficasse no meio dele, mas ele sabia que na volta de Jesus, ele sabe que ele verá Peniel. Agora vem Jairo, um mestre, um príncipe, um ancião, ali da sinagoga, um homem que sentia empatia por outras pessoas. Ele tinha uma filha de quase 12 anos, a Bíblia menciona que ela havia morrido. Ele estava na iminência de perder a sua filha. Resultaria em outras perdas, como a alegria, o afeto, a ternura, o encanto, a amizade, a solidariedade, a cumplicidade, a vitalidade, a alegria da casa. Ele perderia. Isso passava na cabeça do pai. Era um turbilhão de perguntas, assim como passa nas nossas cabeças. Mas o versículo 41 ainda fala da postura de um pai. Aos pés de Jesus, ali naquele momento, os papéis são bem definidos. Jairo, que na sinagoga exercia a função de chefia, vê-se apenas agora como servo diante do Senhor. Mas o versículo 41 ainda fala de uma intercessão.
Jairo não suplicou diretamente pela cura, não. Ele não suplicou pela cura da filha, mas ele pede, ele suplica a presença de Deus em sua casa, pois ele sabia que a presença seria garantia de vitória, de poder, de milagre. Ele só queria a presença de Jesus na casa dele. Mas agora vem os desafios e os estímulos desse pai. Versículo 42, um desafio externo, uma grande multidão. Jesus amava toda aquela região, principalmente a região do Mar da Galileia. E a Bíblia menciona que Jesus estava do lado do rio. Quando nós começamos a ler, Jesus estava de um lado do lago do Mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, ou o lago de Genezaré. Os três nomes é o mesmo lago, que é o Mar da Galileia. E Jesus estava indo para o outro lado, mas Jesus já estava lá do lado, já estava cansado. Eles entraram no navio, e um momento que Jesus estava na proa daquele barco, que Jesus dormiu, estava cansado, porque Jesus, por onde passava, as pessoas queriam tocar em Jesus, as pessoas queriam conversar com Jesus, as pessoas, como a mãe daqueles dois filhinhos, eles queriam colocar os filhos no colo de Jesus para que pudessem ser abençoados. Mas Jesus, por onde passava, havia pessoas que trabalhavam. Então, ao longo do dia, aquelas pessoas não poderiam ir a Jesus. Então, quando eles saíam do trabalho, eles iam até Jesus. E nós sabemos da tempestade, e os discípulos estando ali conhecendo os milagres que Jesus vinha fazendo, e eles entraram em desespero. O rei do universo, o criador do universo, estava ali dormindo na proa daquele barco, mas eles quiseram acordar a Jesus. Eles estavam enfrentando tempestade, e nós, ao longo da nossa corrida cristã rumo a Canaã celestial, enfrentamos tempestades em nossas vidas. Chegou um momento que Jesus disse: vinde a mim, meus filhos, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Jesus, então, ele chega do outro lado do Mar da Galileia, num lugar chamado, ali como conhecido, daqueles dois homens que vocês talvez conheçam a história, já leram, aqueles dois homens que estavam endemoniados na região de Gadareno. E Jesus, então, ele percebe que algo estava errado, e quando Jesus vai até eles, porque tem passagens bíblicas ali nos evangelhos que diz que eram dois, outras diz que era um, mas o fato que Jesus vai até eles e pergunta: quem é você? E a Bíblia também menciona que nenhuma cadeia, algema, cadeados, correntes conseguiu segurar aquele homem, e a resposta está na própria Bíblia, quando Jesus pergunta: quem é você? E um deles disseram: nós somos legiões, nós somos muito. E quando você vai estudar, você descobre que legião é 6.000 homens. Jesus expulsa os demônios daqueles homens. Então eles vão para os porcos precipitam para o rio e morrem todos. Ninguém se ligou ali naquele momento no milagre que Jesus fez, mas ficaram chateados pelos porcos que eles perderam. Então aquelas pessoas expulsaram Jesus ali daquela região onde viviam os gadarenos, na região de Gadarena. E quando aquele homem, ou aqueles dois homens, foram curados, e quando Jesus faz um milagre, nunca se esqueça, nunca é pela metade, é por completo. Jesus mudou a vida daqueles homens, naquele momento, fisicamente e espiritualmente. O inimigo nunca mais teve poder sobre aqueles homens, assim como não tem poder sobre nós, por mais que nós sejamos pecadores. Romanos 3,23 diz assim: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Sim ou não? Sim. Romanos 3, versículo 10 diz o quê? Não existe um justo sequer. Sim ou não? Sim. Mas naquele momento Jesus diz: a partir de agora vocês não vão incomodar mais esses homens. Eram 6.000 demônios. Nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, no começo, quando nós lemos de uma mulher chamada Maria Madalena, que a Bíblia cita.
E a Bíblia diz que havia nela 7 tipos de demônios diferentes. E o pior é que quando ela, bem jovenzinha, quem levou Maria Madalena para a prostituição foi o próprio tio. Que houve um jantar especial das quais Jesus havia curado esse tio, Simão, o leproso, da lepra. Ele convidou Jesus e as pessoas que seguiam Jesus para ir até um jantar na casa dele, ofereceu para Jesus. E Simão, o curtidor, também trabalhava no templo. O livro, como Jesus tratava as pessoas, do saudoso pastor Morris Vender, publicado na Casa Publicadora Brasileira, capítulo 5 ou capítulo 6, ele fala como Jesus tratava as pessoas, ele fala de Maria Madalena. Então ele diz que Maria Madalena era sobrinha deste homem, das quais fez que a própria sobrinha fosse para a prostituição. Chegou um tempo que ela ficou tão mal falada naquela cidade que ela foi para uma outra região, para uma outra cidade chamada Magdala. Por isso o nome vem de Maria Madalena. E naquela noite especial, quando Jesus então estava chegando nas tendas da casa daquele homem e sentou-se para jantar, minutos depois entrou Maria Madalena, que lá atrás Jesus havia curado ela, limpado ela de 7 tipos de demônios diferentes. E a Bíblia mesmo menciona, quando você lê, você entende. E ele disse na cabeça dele, Simão o curtidor, se esse fosse realmente Jesus, ele está dizendo na cabeça, Jesus leu o pensamento dele, e só Jesus, ninguém mais, Satanás, ninguém, nenhum anjo tem o poder de ler o pensamento. Por isso que muitas das vezes você tem que ir até Jesus em pensamento. Sabe por quê? Vocês lembram quando Jesus apareceu em sonho para Abraão e disse que tinha que oferecer o filho dele em sacrifício? Quantos dias Abraão ficou pensativo? A sua esposa Sara percebeu que estava diferente, mas ele não falou. Foram 3 dias e ela percebeu. Então, por 2 motivos, é minha linha de raciocínio. Por 2 motivos, ele não falou nada a ela. Talvez por ter sido mãe já aos 90 anos, e ele era 100 anos, ele tinha 100 anos quando foi pai, e era 90 anos quando mãe. O filho já tinha mais de 12 anos, medo de perder o filho, talvez ela não permitiria. Por isso é o meu pensamento, um dos pensamentos de que ele não falou para a esposa Sara. Ou, minha segunda linha de raciocínio, isso é eu. Se Jesus apareceu para ele no sonho e disse que tinha que oferecer o sacrifício do seu único filho, o primeiro. Abraão não sabia. Na verdade, sabia porque Jesus disse a ele que seria pai de uma grande nação. Mas hoje nós sabemos porque nós lemos. Mas Jesus fez essa promessa a ele. Se ele falasse então para olha, vou ter que matar o nosso filho, oferecer esse sacrifício, Satanás ouviria. E Satanás ouvindo, acusador dos nossos irmãos, que a Bíblia menciona, ele chegaria a então ali a Abraão e diria: quem é esse Deus que pede para me matar, que está nos 10 mandamentos, e agora está pedindo para você matar, sacrificar o seu único filho? Vocês estão entendendo? Ele estava num dilema. Mas agora então vem este homem, os desafios, e essa mulher tinha um fluxo de sangue, assim como aquele endemoniado de Gadareno, que Jesus vai até ele então, e quando Jesus então voltou, ele desceu no barco, fez aquele milagre, então ele foi expulso, ele entrou no barco, aqueles homens queriam seguir a Jesus. Jesus disse: não, preciso que vocês fiquem, preciso que vocês vá até os seus familiares, amigos. Jesus queria que aquele homem fosse visto agora pelas pessoas de uma forma diferente. Ellen White disse que quando Jesus fez a segunda multiplicação dos pães e dos peixinhos, foi naquela região de Gadareno. E agora aqui nós temos aqui essa mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com seus médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. A probabilidade de Jairo perder a Jesus no meio da multidão, porque eram muitas pessoas, eram inúmeras pessoas, tanto que quando fez a multiplicação a primeira vez dos pães e dos peixinhos, a Bíblia fala que havia quantos homens? 5.000 homens. Sim ou não? Sim. Sem contar mulheres e crianças. Então havia muitas pessoas. Hoje existem muitos pais que estão no meio da multidão da qual Jesus está,
mas não tem um elo com ele genuíno, sólido, um transformador como Jairo. Agora vem o estímulo dessa mulher, das quais Jairo percebeu a grandeza do sofrimento daquela mulher, a grandeza da confiança daquela mulher, a grandeza da percepção daquela mulher em Jesus, a grandeza da fé daquela mulher. Mas agora vem o desafio interno, versículo 49, veio uma pessoa da casa, uma pessoa que era muito conhecida de Jairo, estando ele ainda falando, o versículo 49 diz, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, a tua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Agora o versículo 50 vem o estímulo da palavra de Jesus. A palavra de Jesus naquele momento veio para Jairo como palavra de Deus, soberana, amorosa e poderosa. Jesus estava sentindo agora no momento ali aquele homem que dedicara toda a sua vida para Deus, sentia empatia pelas outras pessoas, se preocupava com as outras pessoas. Jesus também sabia que aquela jovem de quase 12 anos era a alegria da casa de Jairo. E ele não pediu a cura da filha, ele vai a Jesus, ele queria, era a presença de Jesus na casa dele. Jesus, porém, ouviu-o, respondeu dizendo, não temas, crê somente, será salvo. Agora vem o milagre, versículo 51, na vida daquele homem de oração. Ele, entrando na casa, ninguém mais deixou entrar senão Pedro, e a Tiago e a João, e o pai e a mãe daquela menina. Mas ali agora no versículo 53 tem a individualidade de algumas daquelas pessoas. E dentro da nossa igreja, mesmo dentro da nossa igreja não é diferente. Existe a incredulidade de muitas pessoas que estão ao nosso lado, porque a Bíblia diz que o trigo e o joio crescem junto. E todos choravam e pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morto, mas dorme. Mas aí vem o versículo 53, que diz, riram-se dele, sabendo que estavam o quê? Morto. Agora o versículo 54 fala de uma autoridade. A autoridade de Jesus se manifestou através do toque da palavra. Ainda hoje ele opera em nós o mesmo toque, o toque do Espírito de Deus. Mas ele pondo-os fora da casa e pegando-o pela mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o versículo 55, e os sinais do milagre vieram em dois movimentos, do Espírito e do corpo. Quando Jesus age, repito, ele faz o milagre completo. E o Espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que desse de comer. Eu queria que passasse a próxima foto desse menininho. Esse menininho se chama Brian. No dia 7 de outubro, Rolim de Moura, na cidade de Rondônia, o pai desse garotinho estava dirigindo a caminhonete, saindo de Rolim de Moura, sentindo a Betsy, e a mãe na frente, junto, o pai e a mãe na frente, e atrás estava esse garotinho. E atrás, junto com esse garotinho de quase 9 anos, estava a minha sobrinha de 9 anos, e a minha irmã, mãe da minha sobrinha. E aquela foto lá é de uma outra menina, de uma outra garotinha chamada Paola. Estava numa outra caminhonete, vindo de encontro. A caminhonete que a minha sobrinha estava indo junto com o Brian, no sábado à tarde, já começando a escurecer. E de frente vinha uma outra caminhonete, das quais estava essa garotinha Brian, essa garotinha Paola, e o pai dela dirigindo o carro. O pai dessa garotinha, o pai da Paola, já estava impedido pelas leis de trânsito de dirigir por embriaguez ao volante. Estava com uma caminhonete S10 e atrás da caminhonete vinha arrastando um barco grande, um motor grande. E justamente quando estava perto de passar um pelo outro, ele perdeu o controle do carro. O carro onde estava essa garotinha, Paola de 5 anos, atravessou a frente da caminhonete onde estava o pai do Brian. Para vocês terem uma ideia, a caminhonete onde estava a garotinha partiu-se no meio. Era um sábado, já estava escuro. Eu estava em Cuiabá, no hospital do pronto-socorro, onde a minha tia era de Aripuanã, Cida Procópio, Aparecida Procópio, é uma das líderes em Aripuanã. Ela havia feito uma cirurgia, câncer.
E após fazer a cirurgia, ficou ainda um mês no hospital. Saindo do hospital, ficou mais 15 dias num outro apartamento, até que pudesse voltar para Lituânia. Então, aquela noite eu saí do hospital, voltei para casa, cheguei em casa, tomei banho e fui preparar um lanche para comer. Meu telefone tocou, era minha irmã. Ela perguntou: você soube o que aconteceu? Eu espantei, porque a minha irmã conversa muito com a minha prima, que é filha dessa minha tia Cida, do hospital do pronto-socorro em Cuiabá. Falei: aconteceu alguma coisa com a tia Cida? Ela disse: não. Falei: bom, porque eu acabei de sei lá. Mas ela disse, já chorando: aconteceu conosco. A gente entra em desespero, né? Aí ela disse: não se preocupe, nós estamos bem. Estamos aqui no hospital, eu e a Yasmin, mas logo vão ver a gente, observação. A minha irmã, uma outra minha irmã, que mora no meio do caminho, para onde eles estavam indo. A minha irmã estava inaugurando uma lanchonete na beira de uma rodovia estadual. Então a minha irmã falou assim para a minha irmã, isso era sábado na hora do almoço: manda a Yasmin com a mãe, o Nivaldo, depois vocês veem depois do pôr do sol. Então a minha irmã disse: não, é porque nós vamos ficar justamente por causa dos aventureiros. E a Yasmin e o Guaia. Será que tem uma outra foto com eles? Não sei se tem uma outra foto junto com os dois. Não, pode voltar aí mesmo, não está aí, não. Pode deixar aí. Então, a minha irmã falou: não, é justamente estamos por causa deles. Mas aí a Bíblia fala que o anjo de Deus está ao redor daqueles que os tem nos defende. Para concluir essa história aqui, ao mês e pouco, o Brian saiu do hospital da UTI e está em casa. O Brian ainda não se mexe. Todos os dias tem fisioterapeuta, e agora eles estão lutando para tirar a tráquea aqui, para ver se ele começa a falar. Naquele momento, então, no dia 10 de outubro, na terça-feira à noite, as igrejas centrais de Ouro de Moura, Alta Floresta, Rondônia, a central de Cacoal e um grupo grande, então vão direto para o hospital, onde estava Brian, porque no dia 10 à noite os médicos disseram: infelizmente vamos decretar morte encefálica do Brian. Rapidamente os grupos de WhatsApp se moveram. Várias igrejas central, de Rolinha Central, de Alta Floresta, Rondônia, Cacoal, um grupo grande em frente ao hospital, e outras pessoas que amigos já em oração, clamando a Deus. Isso no dia 10 à noite. No dia 11 pela manhã, os médicos disseram: vamos aguardar um pouco, ainda há esperança. Vocês estão entendendo? Isso foi uma terça-noite, o poder de oração. Ellen White diz que existem casos que Deus age não por intermédio de uma pessoa especial, não, por intermédio de muitas outras pessoas que estão orando por aquela pessoa especial. Eu não pus a foto aqui, mas a minha sobrinha esteve ontem lá. Ele só mexe os olhos ainda. Vocês imaginam a cabeça dos pais, principalmente da mãe, que nesse momento está um pouco mais sensível que o pai? E quando a minha irmã me contou essa história, terminei de conversar com ela, levantei e fui para a cozinha para comer o meu lanche. Quando eu fui comer o lanche, algo parece que caiu sobre mim. Me lembrei de Jairo, sentia empatia pelas outras pessoas. Naquele momento, então, eu chorei, porque como não aconteceu nada com a minha irmã e com a minha sobrinha Yasmin de 9 anos, significa que para o Brian, para mim, não fazia diferença. Isso eu já falei para o pai dele, eu preguei na igreja, por onde passo eu prego, voltei para a sala de joelhos e clamei a Deus e pedi por eles. Pedi para a Paola, que perdeu parte do baço, dentre outras coisas, que ela vai ter problema pelo resto da vida, por causa da imprudência do pai. E é assim que nós devemos fazer. E para concluir, a Bíblia fala no versículo 56 que os pais ficaram maravilhados. Tem uma foto de um homem. Você pode passar por esse homem. Para Jairo, o poder de Jesus sobre a vida da sua filha evidenciou definitivamente que ele era Deus. Esse pastor, ele pertencia à Associação Catarinense. Pastor Marcelo Tomás nasceu em 1972. No ano de 2016, enfrentando um câncer, e continuava pregando, magrinho,
Esse vídeo, eu fiz um print do pastor Marcelo Tomás. Esse vídeo tem aproximadamente 2 minutos e meio. Então ele diz o seguinte: amigo, ele diz no vídeo: no último minuto de vida, se você soubesse que você teria o último minuto de vida, sendo você cristão, independente do que aconteceu na sua vida, ele fala, se você percebe que você está perto de morrer, você não quer saber se você tem milhões na conta, você não quer saber se você tem uma casa boa, se você tem um carro bom, você não quer saber se você é aplaudido por todos, ou se você tem um casebre, uma casinha simples, uma bicicleta para andar. E ele fala, no seu último minuto de vida, 2 coisas você quer ter certeza, 2 coisas que queremos, quando importa o que ganhamos, o que acumulamos. E ele diz, primeiro, a certeza da salvação. Independente do que aconteceu com você, vai chegar um momento na sua vida que você vai cair em lágrimas, você vai clamar a Deus. Ellen White, em uma da revista publicada nos Estados Unidos em inglês, ela diz que a última obra intercessora de Jesus, antes de trocar as vestes, antes dele sair do santuário celestial, antes de dizer ele está consumado, será enviar os anjos para que toque na mente, no coração dos filhos que tiveram uma base cristã, uma educação cristã, que por um motivo ou outro se desviaram dos caminhos de Deus, para que eles tenham a oportunidade de voltar. Houve algum momento na história da pandemia que houve no mundo, e eu cito a minha tia Aldaci, em Ariquanim, na Barra do Lucas, irmã da minha mãe. Todas as vezes que eu ia para lá, eu convidava para ir à igreja, ela sempre inventava uma desculpa, mas era uma boa mulher e nasceu na igreja, e nunca ia. No meio da pandemia, ela foi parar no hospital, foi clonada, significava que estava inclinado de barriga para baixo. Já quase não havia esperança para nós, mas recebemos a notícia que a tia Aldaci tinha melhorado, mas ele estava com ajuda de aparelho. Agora ele estava consciente novamente, mas no mesmo dia, de um dia para o outro, a tia Aldaci faleceu. E isso aconteceu com muitas outras pessoas. Vendo a tristeza da minha mãe, era muito ligada à tia Aldaci, a tia Sueli, que muito tempo morou aqui também, esposa do tio Antônio Tavares, mãe da Paula, da Eliane, da Poliana. A tia Aldaci é irmã da tia Sueli, irmã da minha mãe. Eu vendo a mãe sofrer, não tem o que se fazer. Se pudesse, você só pode abraçar às vezes sem falar. No começo, quando o João estava em dificuldade, quantos dias os amigos ficaram ali ao lado dele? 7 dias. Vendo toda aquela estrutura desmoronando, vendo aquele império caído, eles não falavam nada, vai falar o quê? Mas eu disse à minha mãe, mãe, a senhora lembra que a tia Aldaci deu uma melhoradinha? Então, nesse momento, eu acredito que ela teve a oportunidade de falar com Deus, ter pedido perdão a Deus. Olha, mãe, a senhora vai ter surpresas no céu. Assim como pastor, a certeza das pessoas que amam ao seu redor. E a segunda coisa, se estamos em paz com Deus. O irmão pode colocar aí no final, mas enquanto ele coloca no final, eu quero que você medite no sermão dessa noite. E só vou pegar um exemplo. Jairo não queria a cura. Ele não foi atrás de cura. Ele queria a presença de Deus na casa deles. A única coisa que você precisa querer é a presença de Deus. Se você tiver a presença de Deus no seu lar, significa que muitas outras coisas você já deixou para trás, que você tem um encontro pessoal com Deus. E pelas profecias nós estamos observando, pelo que vem acontecendo no Brasil e no mundo, que Jesus está voltando. E lembre-se, o mais importante hoje não é a volta de Jesus, é como está a sua vida
se Jesus voltasse hoje. Vamos nos colocar em pé e cantar o hino final? O número é 378, mais perto que ela está. Mas para isso nós precisamos desejar mais perto que a amistade de Jesus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Amém. Nessa noite de quarta-feira, existe um grupo nesta igreja que vem clamando a Ti pela unção do Espírito de Deus em suas vidas. Amém. Não somente estes nesta noite, mas toda a congregação. Algumas pessoas que por um motivo ou outro não puderam vir, que as suas bênçãos também possam alcançá-los. Por isso, Senhor, humildemente, diante desta congregação, inclinamos diante do Senhor e reconhecemos que o Senhor é o Criador do céu e da terra. E é por eles nessa noite que humildemente peço uma bênção especial, seja para a congregação, para os líderes locais, como diáconos, diaconisas, os anciões, as anciãs e a família pastoral. Que cada um deles possam cada dia se preparar, que eles possam se qualificar
Que eles possam todos os dias carimbar o passaporte esse que garantirão a cada um deles, e a mim também, Senhor, a entrada nas nações celestiais. Por isso, Senhor, nós agradecemos e louvamos ao Senhor por estas maravilhas em nossas vidas. Mas agora pedimos a proteção de teus santos anjos ao retornarmos aos nossos lares, para que nós possamos chegar em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém.